Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do divino e sagrado Espírito Santo. É uma alegria, hein? Estar aqui com o Senhor nesta sexta-feira, a qual o poder de Deus vai se manifestar em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero dar um conselho que o rei Davi deu para o seu filho. Quero ministrar aqui esse conselho ao seu coração. Compartilha com o seu filho, com a sua filha, com todos os jovens, mas serve também para os senhores. Nós temos que ter maturidade espiritual, temos que ter maturidade emocional, física, familiar, maturidade no casamento, em todas as áreas. Nós precisamos crescer na fé e entender que às vezes nós vamos passar por processos dolorosos, mas não quer dizer que nós temos que abandonar tudo, jogar tudo para o alto. Você tem a Bíblia, vamos em 1 Reis, capítulo número 2. Olha o conselho que o Davi deixou para o seu filho. 1 Reis, capítulo número 2, o versículo 1 está dizendo assim: olha, e aproximou-se os dias da morte de Davi e deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: todos nós um dia vamos morrer. Temos que ter maturidade também para esse dia. Pastor, não, você tem que estar na presença de Deus. A gente sempre evangeliza, fala de Jesus, do amor de Deus, porque Jesus falou que ainda que morra, viverá. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Então é importante você crer em Jesus, você vê Jesus. Quando o Senhor Jesus fala desta morte, não é da física, ele está falando da morte que vai para o inferno. Quer dizer que quem crê em Jesus não vai se perder, não vai para o inferno, vai ter o livre acesso ao trono do Pai, está à direita do Todo-Poderoso. Nós temos que crer em Jesus, você tem a sua salvação. E se volte para Deus, não fica brincando não, porque o amanhã só pertence a Ele. Que você viva 100 anos, mas seus dias estão contados aqui na terra. Tudo isso está na Bíblia, eu estou falando, está na Bíblia. Todos os dias, meses e horas já foram determinados por Deus. Eu não sei quantos dias eu tenho aqui, mas eu tenho hoje, que eu digo a Ele: Senhor, eu quero a sua graça, a sua misericórdia sobre a minha vida. Pronto, acabou, vou ser fiel. Olha a maturidade do Davi, do rei Davi, pessoal. Antes dele falecer, chegando perto dos dias dele morrer, ele chamou o filho dele. Meu irmão, que maturidade! Nós precisamos ter essa maturidade. Tem gente que não tem maturidade, desanima, abandona Jesus e faz uma confusão, briga com os irmãos. Não faça isso. Ô pastor, mas é que aconteceu. Isso aí foi uma obra maligna de Satanás. Você tinha que ter maturidade para entender isso e expulsar esse demônio. Está repreendido demônio, está repreendido Satanás. Olha só a maturidade desse homem. Versículo 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e se óbvio. Então ele chamou o filho dele e disse: filho, você tem que ser óbvio, você tem que ter maturidade. Vai ter dias que você vai passar por dificuldade, vai ter momento que você vai enfrentar adversidade e o pai não vai estar aqui para poder ajudar ou orientar ou coisa parecida. Eu vou pelo caminho de toda a terra. A gente não sabe por onde que é que nós vamos, mas nós vamos. Jesus diz em João capítulo 14 que ele foi nos preparar lugar, está preparando lugar para cada um de nós. Mas o Salomão, filho de Davi, iria ficar, permanecer. Era rapaz ainda, menino, e o Davi disse: olha, esforça-te e seja homem. Quer dizer, você precisa amadurecer, ter maturidade para enfrentar a adversidade. Seu pai vai partir, você não pode esmurecer, você não pode desistir, você tem que permanecer, tem que ficar firme. Pega os exemplos do seu pai não vai estar aqui, mas pega os exemplos do seu pai. Tudo que o seu pai fez, que edificou, que construiu, que lutou, que batalhou e venceu, e você vai vencer também, em nome de Cristo Jesus. Nós precisamos, pessoal, dessa maturidade e pegar os exemplos, por exemplo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e colocar em prática e praticar. Mas o que nós estamos vendo? Pessoas entrando em desespero. Poxa vida, pastor, mas porque o advogado, o doutor, diz que não tem mais jeito, mas não tem jeito para o homem.
Eu não estou falando mal de ninguém não, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós temos que ter essa maturidade em crer no poder de Deus, em crer que Deus fará o impossível acontecer, mas às vezes nos falta essa maturidade. Eu posso dar muitos exemplos aqui, mas tem um exemplo, por exemplo, do Daniel, que o Daniel foi feito um decreto, que se ele não parasse de orar, invocasse o Deus dele, ele iria ser lançado na cova dos leões. Ele sabia que o Daniel não iria parar, porque o Daniel tinha maturidade, era um homem maduro, crescido na fé, e fizeram decreto, 3 vezes ao dia, o Daniel continuava orando. Pastor, mas o Daniel, não havia um decreto? Mas o Daniel tinha maturidade em crer, acreditar que em algum momento Deus ia fazer um milagre, ia prover um livramento. Eu não sei, mas ele tinha essa maturidade de que ele não seria ali derrotado ou envergonhado, mas que o poder de Deus iria se manifestar. Nós precisamos também ter essa maturidade e confiar em Deus, confiar no Senhor, quando tudo diz que não. Quando tudo diz que é um caso perdido, como foi o Daniel, condenado, mas ele estava lá firme, ele poderia ter deixado de orar. Não vou orar mais. Deus fizer o decreto, não fez isso. A maturidade que ele tinha com Deus foi tão grande que ele continuou orando. Ele teve que ser firme. Irmão, vai ter determinados momentos na minha vida que eu vou ter que ser homem, eu vou ter que ser corajoso, eu vou ter que ser forte. Vou olhar para a direita, não vai ter ninguém. Vou olhar para a esquerda, não tem ninguém. Bom que tenha, se tiver minha mãe, tiver, vai, glória a Deus. Mas vai ter momentos que não vão ter. E talvez você esteja passando por esse momento. Pastor, não tem ninguém para me ajudar. Tem Deus, o Todo-Poderoso. A sua maturidade, a sua fé tem que estar nele. O Davi está dizendo para o seu filho: olha, esforça-te agora, meu irmão, seja forte e seja o que? Homem. Nós temos que ser também. Temos que enfrentar as situações, as adversidades, temos que ser firmes, temos que ter coragem, temos que ser corajosos, no nome de Cristo Jesus. E tudo isso nós adquirimos com o quê? Com maturidade em Deus, na palavra de Deus. Mas o Davi diz mais: e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e para guardares os teus estatutos, os seus mandamentos e o seu juízo e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que voltares. Oh, glória a Deus! Oh, meu irmão, olha a maturidade do Davi. Primeiro está dizendo: Salomão, você tem que ser homem. Nós temos que ser também, pessoal. Nós temos que ser homem, temos que alcançar essa maturidade, enfrentar os problemas, enfrentar a adversidade, se levantar, se esforçar. Vou dar a volta por cima. Pastor, é que não deu certo. Tenta de novo, meu irmão. Vai dar certo em nome de Jesus. Tem que ter maturidade para saber administrar, pessoal, para saber gastar. Tem gente que é gastão demais, irmão, pelo amor de Deus. Não, você tem que ter maturidade. Agora não é hora. Fecha a torneira aí, fecha o registro, deixa tudo fechado. Você tem que ter maturidade. Mas o Davi falou também do espiritual. São duas coisas distintas. Deus disse para Josué: se levanta, Josué. E depois que o Josué se levantou, Deus disse: eu sou contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Mas o Josué tinha que se levantar. Se levanta, meu irmão, tem coisa que é comigo. Eu tenho que assumir, você tem que assumir. Não dá para jogar a responsabilidade para os outros. E tem muitas pessoas que assim, tudo culpa os outros. Tem gente que quer ser a vítima, quer se vitimizar. Não, eu não sou vítima, eu não vou me vitimizar nada. Eu vou para cima do demônio de Satanás. Eu vou para cima e vou vencer isso aí em nome de Jesus. É difícil? Mas quem foi que disse que é fácil? Eu vou em nome de Cristo Jesus e vencerei no nome de Jesus. Fala bem? Agora o Davi não esqueceu do principal, do espiritual. Ele diz: e observa as leis, os mandamentos, o juízo do Todo-Poderoso, o Criador, conforme está registrado no livro de Moisés, os testemunhos. Veja, meu irmão,
Tem muitos testemunhos para nós, e todos nós podemos pegar como exemplo, que nem a Ana, que foi lá, orou, foi lá e venceu. Nós vamos vencer também, como José. O José tinha tudo para ser um sofredor, para ser vítima, mas ele não quis ser vítima não. Ele falou lá, vou vencer, vou mudar essa história. E mudou essa história, em nome de Jesus. Faça isso, adquira essa maturidade. Olha que o Davi poderia estar chorando, lamentando, porque eram os últimos dias de sua vida, da sua vida aqui na terra. Mas a maturidade do Davi era tão grande que nos últimos dias ele estava ensinando o seu filho. E nós também temos que não só fazer para nós, na nossa vida, mas ensinar os outros também a fazer, no nome de Jesus. Pastor, de verdade, eu não tenho essa maturidade. Eu estou aqui desesperado, então eu vou orar por você. E você vai ter essa maturidade e a comunhão com Deus, tá bom? E é importante. Pai Todo-Poderoso, que todos nós possamos alcançar essa maturidade, Senhor, de nos esforçar, assumir a responsabilidade, nos levantar e enfrentarmos qualquer que seja o obstáculo. Oh meu Deus, e se alguém não está conseguindo ter essa maturidade, ajuda ela. O Senhor ajudou muitas pessoas na Bíblia, e eu me lembro aqui do Josué, que o Josué tinha muito conhecimento, viu muitas coisas, mas estava faltando para ele esse amadurecimento, e o Senhor se manifestou e ele adquiriu essa maturidade. Oh meu Deus, e foi muito usado pelo Senhor. Você também vai ser usado por Deus. Se levanta em nome de Jesus. Eu levanto a minha voz e digo: todo mal, em nome de Jesus, saiam, vão embora para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Pai, nos abençoa para que nós possamos alcançar essa maturidade, no nome do Pai, no nome do Filho e do Divino e Sagrado Espírito Santo. Oh, graças a Deus, aleluia, que o bom Deus te abençoe, um forte abraço.